Olá, tudo bem? O Saúde em Dia está no ar e o programa de hoje começa com novidades por aqui. A gente estreia agora um novo quadro pensado para te ajudar a entender melhor aquilo que muitas vezes parece complicado, mas faz parte da sua saúde. E já na estreia, a gente vai falar sobre um tema muito importante, especialmente para a saúde da mulher. Você sabe identificar os sinais de que algo pode não estar bem com seu corpo? Alterações no ciclo menstrual, dores frequentes, desconfortos que parecem normais, mas que nem sempre devem ser ignorados. Tudo isso pode estar relacionado a doenças uterinas e entender melhor esses sinais é o primeiro passo para o cuidado. Para esclarecer essas dúvidas e explicar de forma simples o que muita gente ainda não entende completamente, a gente conversou com a ginecologista e obstetra doutora Marina Moura. Está no ar o Descomplicando o Diagnóstico. Hoje eu estou aqui para falar sobre as doenças benignas que acometem o útero. Acho que a mais conhecida delas são os miomas uterinos. Nessa imagem aqui tem algumas imagens que demonstram como os miomas uterinos podem estar alocados no nosso útero. E o que é um mioma? As pessoas associam geralmente o mioma a um tumor. Ele é realmente uma tumoração, uma nodulação, mas é uma doença, em sua grande maioria, benigna, que não traz transtornos, grandes transtornos às mulheres acometidas por eles. É uma doença que é mais prevalente nas mulheres que não tiveram filhos e, na maioria das vezes, não causa sintomas. As mulheres relacionam qualquer desconforto pélvico com a presença geralmente de mioma e na maioria das vezes eles não geram sintomas. Para gerar um transtorno, eles têm que acometer a cavidade uterina. Esse aqui, por exemplo, está distorcendo um pouco a cavidade uterina. Então, nesse caso, ele pode gerar, sim, sangramento excessivo e até dificuldade para engravidar. Mas já essa outra posição aqui do mioma, que está mais externo, ele geralmente não causa transtorno. Esses externos, eles podem causar transtorno na mulher quando eles são excessivamente volumosos. Aí pode trazer realmente um desconforto e precisar até de cirurgia para remoção. Mas na grande maioria dos casos, os miomas não trazem grandes transtornos para as mulheres. Outra doença importante, muito discutida, bastante conhecida, é a endometriose. A endometriose, ela na verdade parte do útero, parte das células da cavidade uterina que se posicionam em outros locais da pelve. Então, ela é uma doença associada a um desconforto extremo nas mulheres, a uma cólica menstrual de difícil tratamento. E ela está muito relacionada também à infertilidade. Então, é uma doença que precisa ser cuidadosamente investigada. Mas muitas pessoas não sabem que a endometriose pode acometer também a musculatura uterina, o que a gente chama de miométrio. E aí ela é denominada como adenomiose. Nessa imagem a gente pode observar esses pontinhos aqui mais escuros que representam o posicionamento da adenomiose. E é uma doença muitas vezes negligenciada. Ela pode estar relacionada com um crescimento exagerado do útero, uma inflamação uterina que pode gerar cólicas e pode gerar também o chamado sangramento uterino anormal. Resumindo, apesar dessas doenças serem benignas, consideradas benignas, elas precisam e merecem um cuidadoso acompanhamento e uma investigação, porque elas podem ficar silenciosas, mas podem gerar grandes transtornos à saúde da mulher. O principal exame para a observação dessas doenças é a ultrassonografia endovaginal. A ultrassonografia endovaginal é capaz de localizar e classificar os miomas, é capaz também de observar sinais de adenomiose. Já a endometriose, existem hoje exames com preparo intestinal, técnicas mais especializadas que podem mostrar a localização de algumas lesões, mas o exame mais adequado continua sendo a ressonância magnética. As mulheres que convivem com algum desses tipos de doença, elas precisam de realizar um acompanhamento anual, no mínimo, e em caso de aparecimento de algum sintoma, que como eu disse, na maioria dos casos elas podem ser silenciosas, mas em caso de algum sintoma, merece uma nova investigação. As mulheres que são acometidas por esse tipo de doença geralmente pensam que a única solução é cirúrgica e não necessariamente. Muitas mulheres convivem muito bem com esse tipo de patologia e
Algumas vezes precisam só de acompanhamento medicamentoso, de uma intervenção medicamentosa que não necessariamente vai resultar em cirurgia. Cada caso precisa ser avaliado individualmente. Alguns casos realmente vão necessitar de cirurgia, mas quando trazem grandes transtornos para as mulheres. A mulher pode ter uma qualidade de vida utilizando apenas medicação para controle dos sintomas. Uma preocupação recorrente é em relação à fertilidade das mulheres que possuem essas doenças benignas. É claro que tudo vai depender do grau de acometimento de cada mulher, do posicionamento das lesões, mas a mulher que tem miomas, adenomiose e até a endometriose, ela não está condenada a ser infértil. Existem recursos, existem caminhos para o controle dessas doenças e para uma gravidez saudável. Muito obrigada, doutora. E quando a gente fala em saúde da mulher, um ponto que muitas vezes passa despercebido, mas que faz toda a diferença é a alimentação. O que você coloca no prato diariamente pode influenciar diretamente no funcionamento do seu organismo, inclusive na saúde uterina e no equilíbrio do corpo. Alguns alimentos ajudam a combater inflamações, contribuem para o equilíbrio hormonal e fortalecem o organismo como um todo. E para mostrar isso de forma prática, a nutricionista Brunella Lagnier traz orientações importantes e acessíveis para você incluir no seu dia a dia. Está começando o quadro Nutri na Prática. Você já ouviu a expressão "somos o que comemos"? Então, falamos hoje de inflamação e reposição hormonal, tanto quanto para mulheres, homens, a inflamação associada a ambos os sexos. E aí, qual a importância disso? Para que nós possamos reduzir o estresse, melhorar a qualidade do sono, melhorar as ações inflamatórias no nosso corpo. Quais são os nossos aliados? A título de suplementação, começa por ele, o ômega 3. Ômega 3 é um alto suplemento a título, a sua origem, a sua matriz é o quê? É o óleo extraído dos peixes de águas frias. E mais uma vez aqui em destaque, para quem nos ouve, para quem nos acompanha no nosso quadro, sempre certificando o selo de segurança, IFOS, que é um selo livre de metais pesados. O ômega 3 é um excelente anti-inflamatório, ajuda a combater várias doenças. A título, regulação do estresse oxidativo, coloca o ponto importante para ele. Então, a título de melhorar a qualidade do sono, doenças associadas como depressão, ansiedade, também temos esse desenvolvimento através dessa suplementação. Mulheres, homens, rotina, o trabalho exaustivo, temos que ter essas suplementações. Associados a isso, também temos que ter alguns queridinhos, como o azeite. É outro alimento que podem compor a sua rotina diária. Temos diversas marcas aqui no mercado brasileiro. O que tem dele de destaque? Compostos bioativos que vão reduzir esse estresse oxidativo, fazendo com que a nossa célula, a nossa multiplicação celular, tenha um bom desenvolvimento. Vamos também em destaque? Vamos lá? Sardinha. O alimento carrega a sua particularidade, a sua identidade nutricional. Trabalhando e falando-se um pouco ainda dos alimentos co-auxiliadores para evitar a inflamação e reposição hormonal, destacamos aqui a sardinha. Ela é enlatada, é uma forma que a população brasileira também tem um acesso mais livre, assim como os peixes de origem frescas, né? De certo modo, a nível de congelamento, o salmão. Também temos destaques aqui como o bacalhau, a sardinha também congelada. São os destaques onde nós podemos adquirir o ômega 3 também em destaque. Além de outros compostos bioativos que vão reduzir nosso estresse oxidativo a nível celular. Falando ainda um pouco das reposições hormonais para o nosso público-alvo, tanto quanto homens e mulheres, à medida que a idade vai passando, os hormônios eles também sofrem algumas alterações. E quando eu disse a vocês que somos o que comemos,
Tudo depende de quê? Depende da nossa alimentação, é um do pilar. Então esse pilar nós temos que ter destaque o quê? Aos vegetais folhosos escuros, como grande destaque aqui na nossa alimentação. Rúcula, espinafre, alface, carrega em si compostos bioativos que ajudam nessa regeneração, nessa reposição também hormonal. Não só a reposição de hormônio, mas fidelizado a isso, nós temos que ter a alimentação íntegra, de forma in natura. E aonde adquirimos isso? Adquirimos com fácil acesso. O solo, ele nos concede essa matriz, esse alimento de forma in natura. Cabe a nós, como paciente, como pessoas, cuidar da nossa alimentação. Vimos também em destaque algumas frutas que compõem também o quadro para melhorar a reposição hormonal. O abacaxi, as frutas vermelhas, a acerola, uva roxa e outras frutas coloridas são fontes de antioxidantes que combatem os radicais livres e ajudam a preservar a saúde das células. Reforçando quem nos acompanha, os vegetais escuros, como espinafre, o brócolis, também fornecem vitaminas, minerais e fitoquímicos. Quem são esses fitoquímicos? São elementos essenciais que ajudam nas funções metabólicas e hormonais. Também merecem destaque o abacate, as castanhas, as nozes, as chis, que são fonte de gorduras saudáveis, importante para um funcionamento adequado dos hormônios. Vale lembrar que não existe um alimento isolado capaz de promover a saúde hormonal. O que faz a diferença é o padrão alimentar como um todo, baseando em alimentos naturais, variados e equilibrados. Quando cuidamos da alimentação, estamos enviando sinais positivos para todo o organismo. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir novas células, reduzir processos inflamatórios e favorecer o equilíbrio hormonal de forma extremamente natural. Pequenas escolhas feitas diariamente podem gerar grandes resultados ao longo do tempo. Priorizar alimentos naturais, manter uma boa hidratação, praticar atividade física e cuidar da qualidade do sono são atitudes fundamentais para uma vida saudável. Deixo aqui o meu recado a todos: a alimentação é vida. A resposta celular depende do que realmente alimentamos diariamente. E depois do intervalo, a gente continua falando de um tema essencial para a saúde feminina. Você vai entender como os hormônios influenciam diretamente no funcionamento do organismo, desde o humor até o metabolismo, e quais os cuidados são importantes para manter o equilíbrio hormonal e enfrentar a menopausa com mais saúde, qualidade de vida e bem-estar. Já já a gente volta. De volta com Saúde em Dia. Se tem algo que impacta diretamente a saúde da mulher em diferentes fases da vida, são os hormônios. Eles regulam diversas funções do organismo, como o ciclo menstrual, fertilidade, o sono, a disposição e o humor. E durante a menopausa, período marcado por importantes mudanças hormonais, muitas mulheres passam a perceber sintomas que podem afetar significativamente a qualidade de vida. Mas nem sempre esses sinais são reconhecidos ou associados à causa correta. Oscilações de humor, cansaço excessivo, alterações no peso, ondas de calor, insônia e outros desconfortos físicos podem estar relacionados ao desequilíbrio hormonal. E para entender melhor como os hormônios atuam no organismo feminino, os impactos da menopausa e quais os cuidados são essenciais para manter a saúde uterina e o corpo em equilíbrio, a nossa equipe conversou com a ginecologista Tatiane Nassif e começamos com a seguinte pergunta: qual a importância dos hormônios na saúde da mulher? Essa é uma pergunta que cabe aqui uma discussão inteira, né? Porque os hormônios, eles são mensageiros de funções no nosso corpo. Então, só para a gente falar de uma maneira bem geral, nós mulheres, basicamente 3 hormônios ligados à questão sexual, à reprodução, que é o estradiol, progesterona e testosterona. Os 3, eles funcionam
para trazer um equilíbrio à saúde da mulher, que vai ali desde a sua questão reprodutiva, a parte, por exemplo, de condicionamento físico, memória, raciocínio, a saúde óssea, a proteção cardiovascular. Mas basicamente o que eu gosto de falar para as minhas pacientes é que desses 3, por exemplo, o estradiol, ele tem um papel fundamental na proteção do nosso coração. E por isso que mulheres que não entraram na menopausa ainda têm uma ótima saúde cardiovascular, consequentemente a chance dessa mulher ter um infarto ou ter um AVC antes da menopausa é menor, porque esse hormônio ele faz uma proteção do nosso coração. Além disso, a gente tem a progesterona, que é um hormônio muito relacionado ali à parte da fertilidade. A gente usa até um trocadilho. Progesterona é o hormônio do progestar, é o hormônio de fazer uma gravidez, de fazer com que essa mulher tenha condições de engravidar. Mas a progesterona, quando a gente pensa num avançar da idade, ela tem um papel também fundamental na saúde óssea. É o hormônio ligado, por exemplo, aos ossos mais fortes, aos ossos que terão condições, por exemplo, de evitar uma osteoporose no futuro. Mas o papel da progesterona também atua a nível cerebral, no controle do humor, na redução de estados de tristeza, depressão, além também de ter um papel incrível na qualidade do sono. E aqui, fazendo uma alusão, a gestante tem muita produção de progesterona. E é uma fase onde a mulher fica mesmo mais sonolenta, com uma espéciezinha assim, né? Eu tô com uma preguiça, vontade de descansar um pouquinho. Isso acontece pela ação desse hormônio. E o terceiro, não menos importante, a testosterona. Esse hormônio ele tem uma relação íntima com a qualidade de vida sexual da mulher. Então, a gente sabe que a mulher que tem níveis de testosterona ótimos, elas tendem a ter uma qualidade sexual melhor, uma qualidade orgástica melhor. Só que a testosterona ela não fica limitada apenas a essa vertente sexual. A testosterona é um hormônio do cérebro também. A gente fala que a testosterona ela promove uma sensação de bem-estar, de alegria, de entusiasmo, mas também é um hormônio ligado, por exemplo, à parte física. As mulheres que vão chegando próximo à menopausa, e aí a gente fala ali por volta dos 40, 45 anos de idade, elas têm um declínio na produção de testosterona. Consequentemente, a gente observa fadiga, um cansaço, uma sensação de que o que antes eu conseguia fazer em 24 horas, agora eu estou tendo que fazer em 2, 3 dias. Uma das explicações é a queda, o declínio na produção desse hormônio que acaba provocando ali também esses sintomas que a gente vê com bastante frequência. Se eu pudesse resumir hormônios ligados à questão feminina, eu citaria esses 3, mas a gente tem um leque de outros hormônios que são tão importantes quanto, por exemplo, a insulina. É importante que a mulher tenha um olhar para o controle da insulina, especialmente depois dos 40 anos de idade. Quando eu tenho um aumento desse hormônio, o que pode acontecer? Pela obesidade, sedentarismo, o estilo de vida que a gente leva, a nossa alimentação, a própria diabetes, eu acabo provocando dentro desse organismo, por excesso de insulina, um risco maior de pressão alta, câncer de mama, de doenças mais vinculadas ao estilo de vida. Então, se eu tivesse como pontuar um hormônio extra, além dos 3, eu não poderia deixar de fora a insulina, que o controle dela, especialmente para a saúde da mulher, é muito importante. A gente fala que a terapia de reposição hormonal
hoje, que é feita com segurança, com uma análise bem criteriosa da saúde da mulher, é como se fosse um serviço de alfaiataria. Ela deve ser feita de maneira personalizada, levando em considerações riscos, benefícios, contraindicações e indicações. Mas, basicamente, a terapia hormonal da mulher na menopausa deve levar em consideração a utilização de hormônios bioidênticos. O que é isso? O hormônio que eu vou administrar para essa mulher, ele idealmente tem que ser da mesma conformação, mesmo formato, a mesma estrutura que o meu hormônio interno, evitando assim os hormônios sintéticos. Quando eu forneço esse tipo de terapia, eu configuro também um tratamento mais próximo do natural, um tratamento com mais segurança. E a gente também não pode deixar de conversar sobre a forma como esse hormônio vai ser administrado. É muito importante que o médico, ao prescrever essa terapia de reposição hormonal, alinhe com a mulher as vias, por exemplo, transdérmica, que é a reposição na pele, ou a via subdérmica, que é a reposição em implante hormonal. Existem possibilidades de tratamentos que são seguros, que são personalizados e que vão trazer benefício verdadeiro. Os principais benefícios que a gente espera com uma reposição hormonal bem feita: proteção do coração. A proteção cardiovascular é a nosso principal objetivo. Por quê? Quando a mulher entra na menopausa, e aí eu estou falando por volta dos 45, 50 anos de idade, com o declínio na produção do hormônio estradiol, a mulher passa a ter uma desproteção do seu coração. E hoje, a doença que mais mata a mulher no mundo não é o câncer de mama, não é outros tipos de câncer. São as doenças cardiovasculares, o AVC, o infarto. Essas doenças é que causam maior mortalidade no grupo feminino no mundo inteiro. Se eu proponho para uma mulher uma terapia de reposição hormonal de maneira precoce, segura, eu estou automaticamente prevenindo o que mais mata a mulher no mundo, que é o infarto. Então, por isso, quando uma paciente me busca para fazer um tratamento hormonal, a gente discute os benefícios que ela vai ter com esse tipo de tratamento. E o principal é essa proteção cardiovascular. Mas não fica só aí. Quando a terapia de reposição hormonal ela é feita de maneira individualizada, a gente consegue uma proteção também contra a osteoporose, que também é uma doença muito grave, que também aumenta o risco dessa mulher ter um óbito mais precocemente. Uma outra doença que aqui a gente tem visto muito, e até a mídia tem demonstrado a ocorrência, a prevalência maior desses cânceres, são os cânceres de intestino. Uma terapia de reposição hormonal bem feita, equilibrando estradiol, progesterona e testosterona, previne o câncer de intestino. E a gente não pode deixar de falar também de uma doença ligada à velhice, que é a demência, o Alzheimer. Uma das formas da gente prevenir a ocorrência dessa doença é também através da reposição hormonal. Claro que feita de maneira segura, individualizada, de uma forma que a paciente tenha a qualidade de vida, o benefício ali de melhoria dos seus sintomas, seja do calorão, irritabilidade, dores, a falta de sono, mas que ela também tenha esses outros benefícios de prevenção de doenças. E para você ficar por dentro de outras informações importantes e atualizadas sobre a saúde da mulher, agora é hora do nosso giro de notícias. Está no ar o Conexão Saúde. Durante o programa de hoje, você viu como os hormônios influenciam o funcionamento do organismo feminino e por que conhecer o próprio corpo é fundamental para prevenir doenças e buscar o tratamento adequado. Mas a saúde da mulher vai muito além das consultas médicas.
Pesquisas mostram que fatores como saúde emocional, qualidade do sono e prevenção também têm um papel importante na qualidade de vida e no bem-estar em todas as fases da vida. Aqui no Conexão Saúde, você confere 3 informações que podem ajudar a ampliar esse olhar sobre a saúde feminina. Quando o assunto é prevenção, um dos maiores aliados da saúde da mulher continua sendo o exame de Papa Nicolau, também conhecido como exame preventivo do colo do útero. Rápido, seguro e realizado durante a consulta ginecológica. Ele permite identificar alterações nas células do colo do útero antes mesmo do aparecimento de sintomas. Quando essas alterações elas são descobertas precocemente, as chances de tratamento e de cura são muito maiores. Segundo especialistas, o câncer do colo do útero é um dos tipos de câncer mais comuns entre as mulheres, mas também está entre os que podem ser prevenidos com a maior eficácia por meio da vacinação contra o HPV e da realização periódica do exame preventivo. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que mulheres entre 25 e 64 anos que já tiveram atividade sexual realizem o exame periodicamente conforme orientação do profissional de saúde e os resultados dos exames anteriores. A rotina acelerada, a sobrecarga de tarefas e o estresse constante podem provocar muito mais do que cansaço. Estudos mostram que períodos prolongados de estresse aumentam a produção de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, e isso pode interferir no equilíbrio de outros hormônios do organismo. Em algumas mulheres, esse desequilíbrio pode contribuir para alterações no ciclo menstrual, piora dos sintomas da tensão pré-menstrual e até influenciar a fertilidade. Além disso, o estresse também ele pode afetar a qualidade do sono, a imunidade e a saúde mental. Especialistas destacam que controlar o estresse não significa eliminar todos os problemas do dia a dia, mas adotar estratégias que ajudem o organismo a responder melhor às situações de pressão, como atividade física, momentos de lazer, técnicas de relaxamentos e acompanhamento profissional quando necessário. Você já ouviu falar do assoalho pélvico? Apesar do nome pouco conhecido, ele é formado por um conjunto de músculos responsáveis por sustentar órgãos importantes, como a bexiga, o útero e o intestino. Quando esses músculos eles estão enfraquecidos, podem surgir problemas como perda involuntária de urina, sensação de peso na região pélvica e até dificuldades durante a gestação e após o parto. Os especialistas eles explicam que os exercícios específicos para fortalecer essa musculatura podem ajudar na prevenção desses problemas e contribuir para a qualidade de vida em diferentes fases da vida da mulher, inclusive durante a menopausa. A recomendação é que qualquer programa de fortalecimento seja orientado por um fisioterapeuta especializado ou outro profissional habilitado. Como vimos, cuidar da saúde da mulher vai muito além de tratar doenças quando elas aparecem. A informação, a prevenção e o acompanhamento médico continuam sendo as melhores ferramentas para promover mais qualidade de vida em todas as fases da vida. A ciência segue ampliando o conhecimento sobre a saúde feminina e reforça uma mensagem importante. Conhecer o próprio corpo, manter os exames em dia e adotar hábitos saudáveis são atitudes que fazem a diferença. Esse foi o Conexão Saúde de hoje. Até a próxima! O Saúde em Dia fica por aqui, mas fica o lembrete. Cuidar da saúde é também prestar atenção aos sinais do corpo, buscar informações de qualidade e não deixar dúvidas para depois. Na próxima semana, a gente tem um novo encontro marcado com mais conteúdos para te ajudar a viver melhor e com mais consciência sobre o seu corpo. Obrigada pela companhia. Até lá. Tchau, tchau.